quando esta igreja surgiu, em Itapeva, surgiu uma nova família. Itapeva tradicional, com os seus nomes de famílias, nomes famosos, de gente que veio para cá, de outro continente, lá nos primórdios desta cidade. Gente que deixou esse sobrenome de lado no dia em que passou a fazer parte desta igreja. Que deixou o sobrenome para adotar um novo nome, o nome de cristão. E compor a família presbiteriana neste lugar. Somos uma grande família aqui, graças ao bom Deus. Mas a vida em família não é fácil. Assim como também a vida entre amigos, por mais que a amizade seja algo tão bom, ela também não é fácil. Basta que você planeje uma viagem, ou em família, ou entre amigos, e você vai ver o quanto é difícil viajar, o quanto é difícil viver ou conviver muito próximo com pessoas que têm o mesmo sangue que o seu, ou que não tenham, durante um certo período. Nós estamos caminhando aqui juntos há 138 anos, mas nenhum de nós pode dizer que isso foi fácil, porque não foi, e não é fácil. Viajar com amigos é algo que eu tenho tido o privilégio de fazer há alguns anos. A gente sempre acaba combinando com alguns amigos e a gente junta a família e aluga uma casa no litoral ou numa região fria e a gente vai lá passar alguns dias juntos. Não é fácil. Se você perguntar qual é a maior dificuldade que os amigos enfrentam quando eles empreendem uma viagem juntos, ou que uma família empreende quando ela decide caminhar junta, a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é manter a comunhão. É muito difícil. É muito difícil manter a comunhão porque temos ideias diferentes, porque temos universos diferentes, temos tradições familiares diferentes, temos interesses diferentes, temos gostos diferentes. Experimente resolver aonde nós vamos jantar no sábado à noite, se você não tiver apenas o pai, a mãe e os filhos, mas tiver 2 ou 3 pais, 2 ou 3 mães e uma meia dúzia de filhos, você vai ver o quanto é difícil manter a comunhão. Muito difícil isso. E se alguém duvida, olhe para a própria vida. Porque a nossa maior dificuldade de manter a comunhão é porque nós temos o péssimo hábito, como pecadores, de pagar os pecados que cometem contra nós, cometendo outros pecados contra aqueles que o fizeram. E o resultado disso é que a comunhão se torna algo raro e muito difícil. Algo que faz parte de todos os começos, mesmo que seja o começo de uma viagem, mas dificilmente fará parte do final dela. Quando nós vemos uma igreja como nós estamos reunidos aqui nesta noite, 138 anos juntos, embora muitos não estão mais aqui, mas isso daqui só pode ser resultado de uma ação sobrenatural de Deus. De outra maneira, nós não estaríamos aqui juntos. De outra maneira, nós não teríamos comunhão para cantar como nós cantamos, para orar como nós oramos. Porque a comunhão é resultado da obra do Senhor em nosso coração. E esse salmo é um salmo que fala sobre a nossa caminhada juntos. O salmista Davi, ao escrever este salmo, ele falou sobre isso. E eu diria que um tema interessante, um tema propício para este salmo que nós lemos é que na caminhada para o céu, caminhamos juntos com os nossos irmãos e não sozinhos. Na caminhada para a pátria, a verdadeira pátria nossa, a pátria celestial, nós não caminhamos isolados, nós caminhamos juntos, não há outro jeito de percorrer este caminho. Agora, dizer que nós percorremos juntos não é o mesmo que dizer que isso é fácil. Não é. E este salmo, o fato dele ter sido escrito por Davi, traz uma mensagem que não está escrita propriamente no texto, mas ela está implícita pela pessoa que escreveu o salmo. Davi não é um exemplo de alguém que veio de uma família onde havia muita comunhão e onde as pessoas se tratavam de uma forma amorosa, de uma forma afetuosa. Davi, infelizmente, como muitos de nós, vem de uma família quebrada. De uma família onde havia muita discórdia. De uma família onde havia muito
descaso. Os nossos adolescentes e os nossos jovens hoje sofrem bullying na escola e reclamam disso, e choram por isso, se entristecem por isso. Imagine se eles fizessem parte dessa família, e se eles tivessem um pai como Jessé, pai de Davi. Você lembra da história, quando o profeta foi ungir um rei na casa de Jessé? Jessé mandou chamar os filhos, mas ele não mandou chamar todos. Ele chamou os mais fortes, chamou os mais robustos, os mais apresentáveis, e deixou o menino Davi, que era muito moço, que era franzino, deixou lá no campo, era um moleque, cuidando dos rebanhos. E aí Samuel olha para o primeiro, e Deus não fala nada com ele, não toca no coração dele, diz, não é esse. E aí Jessé foi apresentando pela aparência e pelo gosto pessoal dele. Então vou chamar o segundo. E traz o segundo. Samuel olha e fala, não é esse. Chama todos. Quando termina, Samuel fala assim, olha, Deus não erra, ele me mandou vir aqui. Você não tem mais nenhum filho? Eu falo, não, meus filhos estão aqui. Não tem nenhum, não tem certeza. Ah, tem um menininho que está lá no campo, lá, pastoreando ovelhas. Imagine se você fizesse parte dessa família. A família onde até o próprio pai faz pouco caso de um filho, por causa da idade ou por causa do tamanho. A família de Davi não era uma família fácil. E eu imagino que Davi não precisava pensar especificamente na sua família. Ele podia pensar em toda a tribo de Israel, todo o povo descendente de Jacó. E aí ele podia pensar nessas 12 tribos e pensar um pouquinho como era a convivência deles. Vocês pensam que a convivência deles era fácil? Não, não era. O reino era um reino dividido. As 12 tribos não tinham comunhão umas com as outras. Eles sempre brigaram. Eles brigaram quando eles moravam na mesma casa, filhos de Jacó. Eles não se davam. Também pudera. Essa família tem uma configuração, no mínimo, curiosa. São 2 esposas, mas são várias servas, concubinas, que deram filhos a Jacó. E Jacó, por sua vez, uma predileção pelos filhos que tinham sido dados a ele por Raquel. E então ele gostava muito de José. E ele gostava muito de Benjamim. Não sei se ele não gostava dos outros. Eu acredito que como pai ele gostava. Mas o tratamento, aqueles filhos da mulher que ele sempre amou, era um tratamento diferenciado. E então estas tribos, estes homens cresceram, geraram suas famílias, trazendo consigo todos esses sentimentos, sentimentos que não são diferentes daqueles sentimentos que estão no coração da sua família. Sentimentos discordantes, sentimentos de sofrimento, de angústia por alguma coisa que você considerou injusta ao longo da sua criação, no tratamento que você recebeu. E o resultado é que nunca antes de Davi, aquele povo conseguiu celebrar, adorar, cultuar ao Senhor juntos em comunhão. Porque eles sempre brigaram e eles sempre estiveram em luta. Mas nos dias de Davi, e eu acredito que especialmente quando ele escreveu este salmo, durante um pequeno período, Davi conseguiu, com a bênção de Deus, consolidar estas tribos, e estas famílias todas se ajuntaram e subiram ao Monte Sião para adorar o Senhor. Foi um momento de refrigério para o coração do povo. Foi um momento de alegria para aquela nação. Foi um momento de transformação na qualidade de vida deles. Trouxe frescor, trouxe paz para o coração deles. E nesse contexto, então, num período muito curto dentro do reinado de Davi, ele escreve este salmo. Por que eu digo período muito curto? Porque pouco tempo depois disso aqui, os próprios filhos de Davi começaram a brigar. E eles mesmos criaram uma grande desordem dentro da casa de Davi e posteriormente dividem o reino. E então Davi escreve sobre o quanto é gostoso, o quanto é precioso, o quanto é importante nesta caminhada rumo ao descanso eterno, nós andarmos juntos com os nossos irmãos e desfrutarmos da paz e da comunhão com eles. Mas Davi nos ensina com a sua vida e com a alegria que ele expressa na composição do Salmo 133, que a vida em comunidade não é uma vida fácil. E nós não precisamos ficar teorizando sobre isso, porque basta você olhar para a sua vida e basta nós olharmos para a nossa história e nós vamos ver que não é fácil. Nossa igreja já enfrentou momentos muito difíceis.
Momentos em que nós tivemos que nos separar. Momentos em que muitos saíram tristes. E muitos ficaram tristes também. Famílias divididas e separadas. Porque é muito difícil essa caminhada. Por isso Davi escreveu este salmo, falando da alegria que ele sentia em ver a comunhão no meio da família do Senhor. Então este salmo é um salmo que fala sobre a necessidade de caminharmos juntos, mas começa através do contexto da vida do seu autor, mostrando que essa caminhada não é nada fácil. Por isso ele estava tão alegre com a comunhão que o povo estava desfrutando. Mas esse texto, ele aponta uma verdade preciosa para as nossas vidas. E a verdade que eu gostaria que você guardasse aqui, porque sobre a vida em família ser difícil, você já sabe. Mas eu quero que você saiba nesta noite, à luz desse texto, que a comunhão, que é tão preciosa e tão boa, ela só é possível através de Deus. É dele, é de cima, do céu, que desce sobre as nossas vidas a oportunidade de vivermos em comunhão. É Deus que promove essa transformação. E a maneira que Davi usa para descrever isso são duas imagens. Uma que ele coloca no versículo 2 e outra imagem que ele coloca no versículo 3. A imagem do versículo 2, ela é desconhecida para nós, mas ela é muito conhecida do povo. Ele mostra, através desta maneira poetizada que ele escreve, algo que os judeus estavam acostumados a ver, que era a bênção ou a unção de um sacerdote. E ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Quando um sacerdote era ungido, ele tinha uma veste especial que ele usava, e ele usava um colar também muito especial, e neste colar tinham duas pedras, e nessas pedras estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E então, quando este sumo sacerdote era ungido, separado para este serviço, era derramado o óleo da unção sobre ele, representando a bênção e a autorização do Senhor, para que aquele homem fosse representante do povo diante de Deus. Este óleo escorria sobre a cabeça dessa pessoa. Este óleo era um unguento preparado com várias especiarias, com muito aroma. Era algo que trazia frescor para o corpo, trazia cheiro bom, trazia um bom aroma, trazia alegria para aqueles que estavam sentindo, perfumava todo o ambiente. E este sumo sacerdote, este homem separado para ser um representante dos homens diante de Deus, este homem recebia este óleo, ungindo e autorizando, recebendo autoridade para que ele exercesse aquele ministério. E este óleo, ao descer sobre a cabeça dele, sobre sua barba, este óleo descia também sobre aquelas joias. E aquilo era sinal da bênção do Senhor, através da vida daquele homem para o povo. É interessante porque esta era, para muitos judeus, a única ocasião em que o povo estava unido. Somente através daquelas joias. Porque unir este povo geograficamente não dava. Unir este povo com as suas mãos em comunhão não dava. Mas o único lugar em que esse povo realmente estava junto era naquela pedra onde o nome de cada uma das tribos estava registrada. E o interessante é que ele diz, aonde o povo está unido, o Senhor está derramando a sua bênção. E aí nós podemos aprender com isso, que essa imagem, ela tem várias lições para a nossa vida. A primeira delas é essa. Quem abençoa-nos para que a gente viva em comunhão é o Senhor. Essa bênção só pode vir do alto. Não existe estratégia humana que trabalhe comunhão e que realmente realize comunhão. Não existe nenhuma ferramenta humana que possa verdadeiramente convencer o coração das pessoas para que elas se amem, para que elas andem juntos, para que elas coloquem à parte as suas opiniões pessoais e trabalhem por um bem comum. E isso é tão difícil que aqueles homens que são especialistas em palestras motivacionais, para juntar um grupo, para montar uma equipe e para motivá-los a trabalhar durante um certo tempo juntos, ganham dinheiro, ganham muito dinheiro para fazer isso. Porque não é fácil você conseguir convencer pessoas a se unirem em torno de um projeto, de alguma coisa. Nós gostamos de gente sábia e agregadora que nos ajude a caminhar juntos. Por quê? Porque nós sabemos o valor disso.
Mas este texto e a palavra de Deus, não apenas aqui, vai mostrar que o que faz com que a gente trabalhe junto é exatamente uma obra que começa no coração de Deus e ela perpassa sobre as nossas vidas. Caso contrário, não vai. A gente ouve muito falar-se sobre comunhão, sobre amor ao próximo, sobre nós deixarmos que o outro tenha prioridade, não nós mesmos, como o apóstolo Paulo ensina, que nós devemos considerar cada um o outro superior a nós mesmos. Mas essa obra não acontece a não ser que ela seja promovida por Deus em nosso coração. Porque por mais que você fique motivado na hora H, você acaba fazendo o que você gosta e não aquilo que o outro precisa. Mas este salmo está mostrando, e é o que Davi está apresentando para nós, é que através da bênção de Deus, aquele povo podia desfrutar de comunhão. E a bênção de Deus aqui nesse texto também, ela é tipo da obra que Deus iria fazer através de Cristo Jesus, estava fazendo quando isso foi escrito através da vida de Davi, e tinha sido tipificado através da vida do sacerdote, de Arão. Ou seja, aquilo que Deus fez através de Arão, abençoando para que ele fosse bênção para aquelas 12 tribos, Deus realizou na vida de Davi, fazendo dele um rei bom, que foi bênção na vida de todo o povo de Israel, tipificando que o Senhor, Jesus, o nosso Salvador, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, da linhagem de Davi, veio para ser o rei sobre toda a terra, aquele que uniu esse povo que não caminha junto. E a nossa caminhada para o céu, ela está alinhavada, ela está segurada, ela está processada através de uma costura santa, que é feita pela obra de Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo, que entrelaça as nossas vidas. É obra de Deus. Nós não caminhamos juntos porque nós concordamos uns com os outros, nós não caminhamos juntos porque nós gostamos uns dos outros completamente, concordamos com tudo, amamos todo mundo. Nós caminhamos juntos porque estamos unidos pela mesma fé, cremos no mesmo Deus, servimos o mesmo Cristo, fomos salvos por Ele e somos habitação do mesmo Espírito. É por isso que nós caminhamos juntos. E então, quando nós somos tentados a nos voltarmos uns contra os outros, nós precisamos lembrar que se eu me voltar contra o meu irmão, se nós nos voltarmos um contra o outro, nós na realidade não estamos atentando contra a vida de um irmão nosso, nós estamos atentando contra a obra que é uma obra de Deus. Eu disse a vocês que neste mês de maio nós falaríamos sobre família, e a primeira família a respeito da qual nós vamos falar é a nossa família na fé. Estamos todos juntos aqui caminhando para a pátria celestial, e essa caminhada só pode acontecer juntos. E quando nós somos tentados a nos levantarmos contra um irmão, contra uma irmã, um grupo contra outro grupo, o que nós estamos fazendo na realidade é atentando contra a obra de Deus. Porque a nossa comunhão foi comprada com o sangue de Cristo Jesus. Ele morreu na cruz para fazer de nós um só povo. Nesta noite, ao celebrarmos a ceia do Senhor, vocês ouvirão expressões como: nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, pode um corpo se autoflagelar? Pode um corpo brigar entre si mesmo, os seus membros se degladiarem uns com os outros? Não pode. Não pode porque é uma coisa antinatural. Não pode porque é uma coisa louca. É uma coisa autodestrutiva. Não pode, porque ao fazer isso, eu não estou atacando o meu próprio corpo, mas eu estou atacando o corpo do meu Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele vai argumentar sobre o que eu devo ou não devo fazer diante dos meus irmãos, ele vai colocar como critério último: eu não posso fazer nada que escandalize o meu irmão, porque eu não posso fazer tropeçar alguém que vale o sangue de Cristo. Alguém por quem Cristo morreu. E então essa comunhão preciosa, que Davi está tão alegre cantando sobre ela, ele tem consciência que esta é uma obra de Deus. E por isso ele estava tão feliz, porque não foi ele que realizou aquela comunhão, mas foi Deus. Nós estamos muito felizes nesta noite. Quando eu falo nós, eu estou falando pastores, conselho, junta diaconal. Junta diaconal e SAF, aliás, que trabalharam muito nessas últimas semanas. Nós estamos muito felizes
mas nós temos a plena confiança e certeza e convicção de que ver vocês todos juntos aqui não é resultado do nosso trabalho, mas é resultado do trabalho de Deus nos nossos corações. Porque somos diferentes. Somos diferentes dentro do conselho, somos diferentes dentro da junta diaconal, somos diferentes entre conselho e junta diaconal, somos diferentes entre as sociedades internas da igreja. Mas apesar da nossa diferença, o Senhor do céu colocou os nossos nomes bem juntinhos durante esses anos que nós estamos trabalhando aqui. Foi Deus que fez isso. Algo inimaginável, impensável, mas Deus fez. E Davi estava feliz, porque ele estava vendo, talvez pela primeira vez na sua vida, aquelas 12 tribos unidas, e ele sabia que isso não era resultado do reinado dele, isso era resultado da bênção de Deus, que desce como um bálsamo, como um óleo, como uma unção do céu sobre o seu povo. E a segunda imagem que ele vai mostrar é uma imagem que fala a respeito dos resultados disso. Qual é o resultado desta ação transformadora de Deus em nos colocar juntos numa caminhada e nos fazer desfrutar de comunhão, uma comunhão que de outra forma não seria possível. Como nós nos sentimos diante disso? E aí ele usa uma expressão e usa um pouco da geografia da Palestina para falar sobre isso. No versículo 3 ele diz: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É interessante porque a imagem que ele está criando aqui, novamente, para alguém que vive na Palestina, é uma imagem quase que fantasiosa, uma imagem de ficção. Por quê? Porque ele está pegando uma propriedade de um monte, do Monte Hermon, e está lançando essa propriedade sobre um outro monte, que é o Monte Sião. Em termos de tamanhos, o Monte Hermon é o maior daquela região da Palestina, e o Monte Sião, um dos menores. Outras características: o Monte Hermon está a cerca de 290 quilômetros do Monte Sião. Ao redor do Monte Hermon existe muita relva e existe muito verde. Por quê? Porque no Monte Hermon, todos os dias, ao amanhecer, uma densa nuvem de orvalho recai sobre aquele lugar. E em torno do Monte Hermon existe vida, existe verde e existem muitos ribeiros que nascem ali por causa desse orvalho pesado que cai todos os dias, porque o cume do Monte Hermon, ele é congelado, ele está cheio de neve. E então, pela manhã, todos os dias, cai um pesado orvalho sobre aquelas redondezas. Cerca de 7 a 10 quilômetros a partir do Hermon, existe em todo o seu entorno muito verde. E é uma terra extremamente produtiva, por causa desse orvalho que cai todos os dias naquele lugar. Por outro lado, o Monte Sião é pedregulho, é pedra de cima embaixo. Não tem cume cheio de gelo, muito pelo contrário, é um lugar seco. Para não dizer que não há água lá, no lugar onde a cidade de Jerusalém foi construída, existem algumas fontes dentro da montanha que alimentam, desde a época de Davi, alimentavam a cidade. Tanto que em alguns cercos que Jerusalém sofreu, Jerusalém permaneceu dentro do cerco firme e não abriram as portas porque eles tinham uma fonte de água lá dentro. Mas era uma fonte no meio das pedras. Nada que trouxesse verdor e que trouxesse grande expressão de vida sobre aquele lugar. Mas esse lugar era o lugar que Deus escolheu para habitar. Foi onde foi construído o templo ao Senhor. É o lugar da habitação. É o lugar onde Davi, que não construiu o templo, é o lugar onde Davi subia para adorar no tabernáculo, onde ele foi montado, no Monte Sião. Este lugar era um lugar maravilhoso, porque a vida que estava ali não era fruto de água, mas era fruto da presença de Deus. 2 montes especiais. E aí Davi diz que esta comunhão preciosa, ela é como algo que é sobrenatural e aos olhos dos palestinos impossível. Essa comunhão é como se o orvalho que cai do Hermon, que não viaja mais do que 7 ou 10 quilômetros em torno do Hermon, é como se este orvalho viajasse 290 quilômetros e despejasse sobre o Monte Sião e trouxesse refrigério e frescor para quem mora ali em Sião. Ou seja,
Humanamente impossível, geograficamente impossível, é algo que eles nunca viram acontecer. Mas Davi diz que a comunhão entre aquelas 12 tribos, a comunhão na sua família, era algo tão extraordinário, que era como se fosse o orvalho do Hermon caindo sobre o Monte Sião. O Monte Sião é o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Ou seja, aquele povo reunido no Monte Sião era como o orvalho do Hermon caindo sobre aquela terra e trazendo refrigério e frescor para o coração daquelas pessoas. Nós iniciamos o culto lendo o Salmo 122, falando a respeito da paz em Jerusalém. Nós somos hoje a Jerusalém do Senhor. Nós somos o povo do Senhor, o Israel de Deus. E nós podemos aplicar esse texto diretamente às nossas vidas, dizendo o seguinte: quando nós, como igreja, permanecemos unidos e desfrutamos de comunhão, é como se o orvalho do Monte Hermon fosse derramado aqui. E houvesse muita vida, muita alegria, muito frescor, muito refrigério. É a bênção do Senhor trazendo ânimo, refrigério, coragem, alegria para a nossa alma. É sentir a mão do Senhor revigorando as nossas forças. Comunhão é preciosa por causa disso, porque ela nos transforma, ela nos inunda de alegria, ela nos põe de pé, ela nos faz caminhar, ela nos faz andar, ela nos faz esperar, ela nos faz olhar para o céu. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos dessa bênção do Senhor sobre a nossa vida. Nós temos que nos unir diante de Deus e clamar ao Senhor. Uma vez que esta obra só pode começar de cima para baixo, nós temos que pedir que Deus promova essa comunhão entre nós. Não é o sermão do pastor, ou é a insistência dos presbíteros, a insistência do presidente dos departamentos, que vai fazer com que a gente seja mais acolhedor, com que a gente seja mais amoroso, com que a gente viva mais em comunhão. Mas são os nossos joelhos no chão, orando e suplicando que o Senhor derrame a sua bênção sobre nós. Vai nos fazer viver em comunhão. É a recordação constante do que o salmista Davi escreveu, de que é muito bom, aliás, é algo miraculoso experimentar a comunhão. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo: olha, é impossível para mim, é impossível para você, mas não é impossível para Deus. E quando Deus faz, a alegria que nós desfrutamos é algo que nós nunca vimos antes. Ou seja, a alegria que você sonha para a sua família. Eu já ouvi algumas pessoas vêm buscar aconselhamento, e elas dizem: ai pastor, eu queria tanto que a minha família fosse uma família unida, que a gente vivesse em paz, e que a gente tivesse comunhão. Eu sei que esse é um anseio de muitos casais aqui, muitos filhos. Mas nessa noite esse salmo mostra para nós que essa comunhão é possível. Deus pode promovê-la na sua família. E quando ela acontecer, você vai ver que ela é muito melhor do que você imaginou. E aquilo que parecia impossível para você, não será mais impossível. A comunhão entre você e seu esposo, você e sua esposa, que aos seus olhos hoje parece impossível, e talvez você esteja dizendo assim: pastor, meu casamento acabou. Não tem mais jeito. Quero dizer para você que Deus pode restaurar seu casamento. Porque a comunhão que o Senhor promove, que vem do céu, ela pode restaurar qualquer coisa. Ela pode transformar um monte pedregoso como o Monte Sião num lugar cheio de vida e de verdor. Pastor, meu relacionamento com os meus filhos acabou. Meus filhos não me ouvem. Meus filhos são rebeldes. Meus filhos não querem saber das coisas que eu acredito. Deus pode restaurar essa comunhão. Pastor, eu estou sofrendo aqui na igreja porque parece que ninguém me enxerga. Eu estou me sentindo sozinho no meio da multidão. Ou pastor, nós estamos com dificuldade dentro do nosso departamento. Ou talvez nós estejamos experimentando momentos de conflitos entre oficiais da igreja, entre membros da igreja. Quem pode restaurar isso? Eu não posso. Você não pode. Mas nós estamos diante do Deus que pode. Nós estamos diante do Deus que pode produzir comunhão nos lugares mais arredios, nos corações mais briguentos.
Deus pode fazer isso. E eu quero iniciar este mês da família e comemorar o aniversário nosso de 138 anos, convocando vocês como igreja para que nós oremos, para que nós clamemos diante de Deus, para que Ele promova cada vez mais comunhão entre nós. Aqui na igreja, entre a família da fé, porque caminhamos juntos para Sião, e nós não queremos perder ninguém, muito pelo contrário, nós queremos que outras pessoas se unam a nós nessa caminhada. Caminhamos juntos para o céu, e nós não podemos excluir pessoas, deixar pessoas para trás, muito pelo contrário, nós temos que juntar pessoas. Nós temos que chamar nossos amigos, nós temos que chamar nossos parentes, nós precisamos juntar todo mundo. Pastor, mas é difícil, olha, fulano, o senhor não faz ideia como é difícil. Mas são esses difíceis que nós temos que ir atrás. E pastor, mas que lá está perdido. Mas Jesus veio para os que estavam perdidos. O que Jesus fez foi isso. Olhe para a escolha dos apóstolos. Quem Jesus chamou para ser seus apóstolos? Homens completamente diferentes. Homens que aos olhos dos religiosos da época eram homens repugnantes. Cobrador de imposto, corrupto e ladrão. Homem traiçoeiro, como Judas, e esse realmente confirmou o seu papel. Mas além dele nós temos outros. Nós temos desconfiados como Tomé. Nós temos gente que queria ser o primeiro em tudo. E queria aparecer. Como Pedro. Nós tínhamos gente melancólica, como João. Gente diferente. E detalhe, nenhum deles tinha um mestre. Nenhum deles tinha um rabi para seguir. Significa que eles tinham falhado no seu teste para entrar para os colégios eclesiásticos da época. E todo homem na época sonhava ter um mestre e se tornar um rabi. Eles eram pescadores. Eles eram fabricantes de redes. Eles faziam essas outras coisas, eram cobradores de impostos, é porque eles falharam. E Jesus os escolheu. E não só escolheu, mas durante 3 anos Jesus os ensinou, e depois que Jesus ascendeu aos céus, eles ficaram orando em Jerusalém, e lá eles foram revestidos do poder do alto, da presença do Espírito Santo. E sabe por que eles trabalharam juntos? Eles trabalharam juntos porque Deus promoveu a comunhão no coração deles. E não pense que a caminhada deles foi fácil, porque algumas vezes eles tiveram que chamar a atenção uns dos outros, e alguns estão registrados, algumas dessas vezes estão registrados na Bíblia. Mas os laços que uniam eles eram mais poderosos do que aquilo que eles discordavam do outro. Assim também o Senhor nos chamou como igreja, e chamou cada um de vocês para nós caminharmos juntos. E aí nessa noite, eu sei que tem gente aqui que faz tempo que não vem. Eu sei que tem gente que aparece uma vez por mês. Eu estou vendo gente que aparece aqui só em data especial. Sabe por que isso acontece? Porque nós temos dificuldades. Mas eu quero dizer para você que você é membro desta igreja. Nós estamos caminhando juntos para o céu. E você precisa estar aqui junto conosco. Porque você faz falta para essa igreja. Porque você é parte deste corpo. Porque você tem defeitos como nós temos também. E aqui é o lugar de Deus trabalhar os nossos defeitos para nos aperfeiçoar. Você precisa estar aqui, porque o que nos une não são as nossas estratégias, mas o que nos une são os laços do eterno Deus. Você precisa estar aqui. E ainda que pareça difícil, eu tenho que te dizer que o que vai capacitar a nossa caminhada juntos, até o dia do Senhor Jesus voltar, é a ação do Senhor de promover comunhão entre nós. E então, chega de isolamento, chega de solidão. Você precisa se unir ao seu povo, recompor a sua igreja, se ajuntar neste corpo, e nós precisamos caminhar juntos, porque estamos indo para o mesmo lugar, estamos servindo o mesmo Deus. Mas sem dúvida nenhuma, todos nós precisamos do refrigério que esta comunhão produz. Davi está dizendo, coisas impossíveis acontecem quando o povo de Deus está desfrutando de comunhão. Impossível como o orvalho do irmão cair sobre o monte Sião. É impossível. Mas quando o povo está em comunhão, isso se torna possível, porque é Deus que faz isso. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, e eu quero encerrar com este exemplo,
do nosso Salvador, Jesus Cristo, na sua oração, diz que tudo o que Ele veio fazer aqui, Ele veio para nos fazer um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E quando isso acontece, o mundo crê que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Como eu disse, milagres acontecem quando nós vivemos em comunhão. Quando as pessoas aí fora nos virem andando em comunhão, mesmo com as nossas diferenças, elas vão olhar, isso só pode ser um milagre. Isso só pode ser um milagre. E aqui não estou falando de time, eu estou apenas exemplificando. Corintianos e São Paulinos andando de mãos dadas juntos, palmeirenses e santistas, sem nenhuma discussão, não tem briga de torcida? Não tem. Isso é um milagre. E por que eles estão juntos e eles não brigam? Eles estão juntos e eles não brigam porque Deus encheu o coração deles de paz. Eu não sei quantos anos Deus vai nos permitir caminhar juntos aqui ainda. Eu sei de uma coisa, que a nossa caminhada só termina na glória. E até a glória, nós precisamos desta comunhão produzida por Deus. Devemos orar por ela. E devemos agradecer a Deus por ela. E devemos desfrutar deste refrigério. Eu espero poder caminhar junto com vocês para ver a alegria no rosto de vocês no dia que a gente olhar para este céu e ele estiver rasgado ao meio e nós vemos o Redentor descendo sobre as nuvens com poder e glória. Eu quero poder ver o rostinho de vocês. Eu quero que vocês vejam o meu rosto. Eu vou dar alguns berros lá. Eu vou dar alguns gritos. Eu espero dar alguns pulos. De alegria. Como o salmista diz, nós vamos pular como bois selvagens. A alegria de ver o nosso Redentor voltando. Nós vamos comer um saco de sal juntos. Para um dia nós virmos este céu aberto e podermos entrar na pátria celestial. E lá, Jó, a gente não vai mais ser diferente. Né? Você vai ser tão bonito como eu. E eu vou ser tão simpático como você. Lá no céu, nós vamos entrar juntos, transformados, aperfeiçoados. Nós não teremos mais isso que nos dificulta a caminhada juntos. Davi teve um deslumbre disso quando ele viu aquelas 12 tribos subindo junto para o Monte Sião. E ele ficou tão contente que ele escreveu este salmo, inspirado por Deus. Para que hoje a gente, só de imaginar esta comunhão, a gente fique encorajado de orar e pedir a Deus que Deus nos ajude a caminhar juntos. Esta comunhão é para a igreja do Senhor, esta comunhão é para a sua família, esta comunhão é para o seu casamento, esta comunhão é para o povo de Deus sobre a terra. A gente tem visto muita briga, muita discórdia, inclusive entre o povo crente. Nós precisamos orar a Deus e pedir que Ele transforme o nosso coração. Que a gente, se a gente tiver que se envolver com essas coisas, que sejam envolvidos para trazer paz. Para sermos mensageiros desta paz que vem de Deus. Para promover a comunhão e não a discórdia entre o povo de Deus. Para que a gente continue caminhando 130, 140, 150, 160, 200. Eu espero que Jesus volte antes disso. Mas que a gente continue caminhando juntos. Porque é muito bom. Nossos filhos vão se alegrar com isso. Os nossos netos também. Mas as pessoas de fora vão olhar para isso e vão dizer, está acontecendo um milagre naquele lugar e eu quero ir para lá. Não tem nada, não tem nenhuma ferramenta e estratégia de evangelização mais poderosa do que uma igreja em comunhão. Quando uma igreja está em comunhão, o povo olha, são palavras de Jesus, o povo olha e crê em Jesus Cristo. Então, muito mais do que estratégias, nós precisamos de comunhão. Se nós estivermos em comunhão, as pessoas vão querer vir para cá e saber o que está acontecendo conosco. Então pense nisso e ore por isso. Releia este Salmo 133. Porque no lugar onde há comunhão, é o que o salmista diz, ali ordena o Senhor a sua bênção. Você quer bênçãos do Senhor? Então, primeiro vamos clamar pela comunhão. Comunhão que inclusive nós vamos experimentar de uma forma muito íntima e pessoal com Cristo, através da ceia, e com os nossos irmãos que compartilham da mesma fé e que tomam parte do mesmo pão e do mesmo cálice, corpo de Cristo, sangue de Cristo, vertido no Calvário para a nossa redenção. Que Deus nos ajude
Na caminhada para o céu, nós caminhamos juntos, jamais sozinhos. Que Deus nos permita caminhar juntos em comunhão. Quero